Boa noite. A partir de agora você acompanha o programa OAB Cidade. Hoje nós vamos falar de uma iniciativa que está se espalhando por todo o Brasil, o Observatório Social. Quem vai falar sobre o que é essa entidade, como ela surgiu aqui em Ponta Grossa, é Irmar Toniolo, presidente do Observatório Social aqui de Ponta Grossa, Fernando Saraiva, delegado da Receita Federal e integrante do Observatório, Jorge Luiz Martins, vice-presidente de Controle Social e representante da OAB Ponta Grossa no Observatório Social, e também Gino Lucas Scherdien, que é procurador-geral da Prefeitura. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, aqui em Ponta Grossa, o Observatório Social surgiu no dia 30 de março, oficialmente. Por que vocês viram a necessidade aqui da cidade ter esse Observatório Social, que na verdade surgiu lá em Maringá em 2006, né? Bom, nós analisamos e avaliamos a situação atual e Ponta Grossa não poderia ficar de fora. Ponta Grossa está entre 1% dos municípios que compõem aí os grandes municípios do país, e nós entendemos que já estava na hora da gente começar a articular e realmente trazer o observatório para cá. O observatório levamos aí quase 4, 5 anos somente em discussão, porque precisaria estar bem sedimentado, bem articulado, para que ele realmente começasse a realizar seu trabalho e não parasse. E qual que é o objetivo, né, do Observatório Social? Porque pelo nome a gente não consegue exatamente ter qual é o objetivo de fato dele. É controle dos gastos públicos? Como é que funciona, na verdade, esse trabalho? Na realidade é um controle social. Tenta-se passar a administração pública, uma administração pública burocratizada, onde a preocupação de controle é meio, são os processos. Isso demanda muitos gastos, para uma administração pública gerencial, uma administração pública onde o que importa são os resultados. Mas para que a gente tenha tranquilidade, para que a nação tenha tranquilidade com uma administração pública proba, numa gerencial há a necessidade de uma participação efetiva da população, por meio das entidades organizadas, por meio da OAB, por meio de associações comerciais. Isso se chama controle social. O Observatório Social ele vem nesse bojo, ele vem nessa ideia da população efetivamente poder estar participando, auxiliando o poder público numa licitação, auxiliando o poder público numa percepção de exploração. Esse vencedor de licitação ele deu o melhor preço, mas esse melhor preço ainda é exorbitante comparado ao que está sendo praticado até no varejo. Então, a ideia do Observatório Social é estar auxiliando, ajudando a administração pública municipal e, evidentemente, se encontrarmos algum óbice numa administração pública, seja lá municipal, estadual, federal, esse é o sonho do Observatório Social, se consolidar, aí sim, utilizar as instituições representando ao controle, a controladoria, representando o Tribunal de Contas e assim por diante. Agora, como eu disse no início, o Observatório Social é uma iniciativa que está se espalhando para todo o Brasil. Quantas cidades hoje têm o Observatório Social implantado? Bom, nós estamos chegando na casa dos 60 municípios que possuem já, de fato, de direito ao observatório, e algum destaque a gente gostaria de fazer. A primeira capital do país foi Florianópolis, e provavelmente a segunda capital será Curitiba, que final desse mês, início do mês que vem, a gente estará implantando. E também começou já a discutir, provavelmente esse ano ainda, nós vamos implantar o primeiro observatório social do Estado. Então, será aqui no Estado do Paraná. Falando nesse Observatório Social do Estado, já existe uma rede que congrega todos os observatórios. Né? De que forma ela atua e por que ela é importante, esse contato entre os observatórios sociais das diversas cidades? Bom, nós temos um sistema gerencial que ele está instalado em todos os observatórios, e essa troca de informação é muito importante, porque nós temos, de um lado, algumas empresas que trabalham de uma maneira muito profissionalizada em cima de somente de licitação, e a gente consegue detectar essas empresas que fazem esse tipo de trabalho. E aí a gente poderia até colocar como uma lista negra, onde essas empresas CNPJ fiquem impedidas de participar de alguns pleitos, né? Podemos também ter uma ideia dos valores que são praticados, enfim, uma série de atividades, troca de experiência, isso tudo através de um sistema online que a gente está sempre atualizando.
E o trabalho do Observatório Social é realizado em diversas etapas, né? Até um pouquinho complicado de a gente falar na teoria, porque a partir do momento que vê-se algum problema, é avisado, aí se não é resolvido, faça uma nova análise, etc. Eu gostaria então que os senhores explicassem exatamente como que funciona todas essas etapas, né, desse trabalho do Observatório Social. Bom, o Observatório Social vai fazer, um dos primeiros pontos seria acompanhamento das licitações públicas, né, através do grupo que participa do Observatório Social, acompanhamento desse trabalho, eventualmente surgindo algum problema relacionado às licitações, o Observatório vai comunicar à autoridade competente, solicitando que tome as providências necessárias e acompanhar se efetivamente essas providências estão sendo tomadas. Também, além dessa parte de fiscalização, é importante que o Observatório Social pretende despertar na população esse espírito de cidadania. Então, conclamar a população, os jovens, para que participem, e despertando neles a consciência social, que seria fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. O Observatório Social é um movimento apartidário, sem partido, né? Correto. Suprapartidário, né? Diria. Mas tem que estar em contato constante com os órgãos públicos, com a prefeitura, por exemplo. Exato. Uma das exigências, inclusive, poder fazer parte como voluntário é não estar ligado a nenhum partido, né? Para que não haja um desvirtuamento da finalidade da função. E mesmo porque algumas discussões, algumas observações são feitas em sigilo, e se for propagado, for divulgado fora do momento adequado, fica muito difícil o nosso trabalho. Nesse exato momento, nós estamos aí participando de uma série de capacitação, treinamento, que a gente tem que se organizar internamente, nós somos como se fosse uma consultoria, né, trabalhando junto com os órgãos públicos. Então, nós estamos numa fase mais de treinamento e preparação. Provavelmente, julho, agosto, a gente começa já a atuar presencialmente dentro de todos os certames. O Observatório Social, a implantação do Observatório aqui em Ponta Grossa, vocês acham que é um benefício ou tem, né, como é que está esse contato com a prefeitura mesmo? É muito bem-vindo o serviço do Observatório Social, até mesmo porque a administração não entende como uma fiscalização, mas como uma parceria, né? Para nós até vai mudar um pouco até a própria visão da sociedade com relação às compras municipais. Hoje, quando você fala em licitação pública, a primeira coisa que vem à cabeça é o município compra com valores além do que é praticado no mercado. Mas não por culpa do município. Hoje o Observatório Social vai ter condições, e quando estiver atuando de forma incisiva, vai ver que realmente não cabe à administração a mensuração de preços, mas sim aos próprios fornecedores que trazem esse preço até nós. Então isso vai ajudar e muito, e eu acho que a administração vai ter um ganho em matéria de compras, em diminuição de preço, muito grande com a atuação do Observatório Social. Então nós entendemos como uma parceria muito bem-vinda, né? A própria administração, em reuniões que nós tivemos com o prefeito Pedro Vosgrau, abriu as portas de imediato ao Observatório. Então, para nós vai ser é muito bem-vindo o serviço. Mas não é somente na questão das licitações que o Observatório Social analisa, tem outras práticas também que são verificadas, né? Exatamente. Nós estamos falando muito do executivo, mas também iremos atuar no legislativo, né? Nós entendemos que todo o dinheiro público, né, é dinheiro nosso, é o dinheiro da comunidade, da sociedade, deve retornar de forma mais incisiva para a própria sociedade, né? A gente verifica aí muitos descasos, muitas omissões. Nós estamos numa região, num estado muito rico, e nós temos aí cada vez mais um crescimento das necessidades, seja na área de saúde, educação, trânsito, sempre com a alegação que não há dinheiro suficiente para isso. E até eu faço uma observação que dinheiro tem tanto dinheiro que até estão sumindo com esse dinheiro. Verifique, por exemplo, o recém-escândalo aqui na nossa Câmara de Vereadores, e agora essa vergonha que a gente tem aí enquanto paranaense, isso que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Então, dinheiro tem. Nós precisamos que esse dinheiro seja bem aplicado, seja verificado, seja discutido com toda a sociedade, e a sociedade possa acompanhar a aplicação de fato de todo esse dinheiro investido. E nessa questão dos impostos, realmente tem muito dinheiro que não é bem aplicado? Como é que está essa questão, doutor Saraiva, o senhor que é delegado da Receita Federal aqui? O que eu posso falar é que
Ninguém gosta de fiscalização, ninguém gosta de recolher tributo. E por que não gosta de recolher tributo? Exatamente porque não tem essa transparência na aplicação ou a malversação dos recursos públicos, um desvio. Então, a nossa atividade, ela é parceira do Observatório Social, porque se esse dinheiro arrecadado por impostos for bem aplicado, como o Ermar bem colocou, cada vez mais vai se facilitar a própria vida da Receita Federal, e facilitar a vida da Receita Federal e da Receita Estadual e Receita Municipal é facilitar a vida do empresário sério, do bom empresário, que gera emprego, que gera renda honesta, e isso é fundamental. Bom, nós vamos para o intervalo, já a gente volta continuando a falar do Observatório Social e também dos impostos, que tem muito mais para falar. Voltamos agora com o programa OAB Cidade, continuando a falar dos impostos. Aqui em Ponta Grossa sempre foi uma das cidades que mais arrecadou imposto para o Estado, afinal de contas é uma das maiores cidades aqui do Paraná. Porém, por muitos anos ficou relegada a um segundo plano, não tendo a devida atenção que merecia. Como é que está essa situação hoje, né, e de que forma o Observatório Social pode contribuir? Isso aí está intimamente ligado também à administração, à feitura de projetos, porque existem transferências funcionais que isso é tabela, né? Maringá recebe a mesma coisa, Londrina, mas existem outras verbas que dependem da iniciativa do município de apresentação de projetos, de contrapartida do município, da participação em alguns projetos com um pouco de verba, e Ponta Grossa, efetivamente, era muito carente nessa área de projetos. Não chegava pedido em Brasília, simplesmente não chegava pedido em Brasília. Eu acho que o Observatório Social vem nesse sentido ajudar, a administração municipal ela vem evoluindo nesse sentido, mas eu acho que a gente tem muito a contribuir com o Observatório Social para essas verbas que não são carimbadas pela Constituição possam chegar na área da saúde, na área de educação. Repito, muitas vezes em Brasília, e quem foi a Brasília sabe disso, falar com os políticos, simplesmente a resposta que tinha. Não pediram, não fizeram pedido, não apresentaram um projeto. Repito, nós estamos melhorando bastante, nós estamos evoluindo, mas acredito que o Observatório Social vai ser um parceiro extremamente importante, inclusive nisso, no alcance de recursos para o município de Ponta Grossa. Agora, Ponta Grossa está numa fase que tem bastantes movimentos contra a corrupção, contra vários problemas que já existem na cidade há bastante tempo. O Observatório Social, a gente pode dizer que também é um deles. Então, quais as principais vantagens? O Observatório Social não é somente a fiscalização, como a gente estava conversando no intervalo. Olha, é importante, tem bastantes movimentos. Eu e a irmã, nós conversamos, a gente... Na realidade, nós somos forasteiros, viemos de fora, mas somos apaixonados por Ponta Grossa. Hoje, ninguém nos tira mais daqui. Né? E Ponta Grossa tem evoluído nisso, porque existem coisas importantes que são interessantes para todos e que antigamente as pessoas ficavam se degladiando, brigando. Não, eu que quero fazer, e não saia nada. E aí nós temos exemplo de parceria do poder público, parceria da associação comercial, parceria da universidade, em conquistas de Procuradoria da Fazenda Nacional que veio, Polícia Federal que está vindo, outras conquistas e a formação desses movimentos, a organização desses mecanismos de controle e despertar social. Por quê? Porque Ponta Grossa resolveu segregar. Isso aqui é questão política, isso realmente vai ter divergência. Não, isso aqui é questão de interesse comum. Temos que estar unidos, independente de cor, independente de partido, independente de filiação. Isso vem acontecendo, isso vem evoluindo. Repito, o Observatório Social, há quanto tempo nós conversamos sobre isso, saiu exatamente no momento que ele falou, é importante. Sabe o que é importante? Porque nós estamos começando a nos unir, mesmo entre adversários políticos, ou adversários econômicos, ou adversários de filosofia, em questões comuns, de interesse comum, de interesse geral, de interesse de Ponta Grossa. É o começo de uma mudança de mentalidade, então, aqui na cidade. Com certeza, né? Esses movimentos, vamos incluir os movimentos populares, dentro de um Estado democrático, há uma tendência desse crescimento, aqui em Ponta Grossa não poderia ser diferente. Você mesmo falou que tem surgido
ocasionalmente diversos tipos de movimento para se mobilizar para defender os interesses do cidadão, né? Eu considero que o sistema político está muito defasado da realidade, e essa contrapartida é dada através da organização da própria sociedade, através dos movimentos populares. É o caso do Observatório, o movimento de Campos Gerais é mais, de igual para igual, e muitos outros que têm surgido por aí. Quem ganha é o município, né, de uma forma geral. Na visão de administração pública municipal, que eu estou representando aqui, também o ganho é muito grande. Como bem lembrou o doutor Saraiva, as verbas carimbadas chegam, né, por força de lei. Elas vão chegar, independente de um projeto ou não, ela vai ser repassada. O que vem além disso, que são os projetos sociais, os projetos que o município tem que apresentar e requerer junto ao poder federal ou estadual, a força da sociedade que faz com que isso saia mais rápido. Né? Ou seja, são os nossos representantes. A partir do momento que nós mudamos a cultura de uma sociedade, ela se torna mais forte. Né? Ela vai chegar até a Assembleia, ela vai chegar até o Congresso, ela vai chegar até o presidente e falar, olha, o meu município precisa disso. Né? Então, nós da administração necessitamos cada vez mais de uma participação efetiva da sociedade. Né? Até para tirar o poder, né, que vem muito de o poder executivo. Quer dizer, o poder executivo é formado pela sociedade. Né? Sem uma sociedade justa, que atue, que cobre, a administração também às vezes acaba relaxando. Então, hoje nós temos toda uma mudança de sociedade, né? Uma mudança cultural. Quer dizer, a sociedade está cobrando, a administração tem feito mais e tem que fazer. Porque eu não posso ficar parado enquanto estão me cobrando. Então, essa cobrança, esses movimentos são muito bem-vindos exatamente nesse sentido. Quer dizer, ganha a sociedade, ganha a cidade e ganha também a administração municipal. Eu preciso entender que o poder emana do povo, né? O povo tem o poder. E nós elegemos nossos representantes. Agora, esses nossos representantes não estão, muitos deles, preparados para assumir essas funções. Eles esquecem no primeiro dia que já tomam posse e começam a defender os interesses mais da própria pessoa, do próprio esquema. E isso acaba deixando muito a desejar aqui em Ponta Grossa, né? Nós podemos retornar um pouco. O movimento de combate à corrupção eleitoral a nível interior do estado do Paraná foi o que mais coletou assinatura aí para as fichas limpas. Fizemos um trabalho de conscientização da questão da qualidade do voto na eleição passada. Nós mudamos para melhor, evidentemente, a questão da Câmara de Vereadores, que hoje ela está melhor do que o pleito anterior. E assim vai. As mudanças vão acontecendo com o passar do tempo e a maturidade da própria sociedade. Uma expectativa de todos, né, com o Observatório Social, é que a população comece a se engajar mais nesses movimentos, correto, comece a participar mais e tenha uma nova consciência. Então, de que forma vai ser esse trabalho do Observatório para começar a mudar a visão da população mesmo? O Observatório Social também tem essa intenção. Existem alguns setores do Observatório que vão buscar na população trazer esclarecimentos, principalmente, por exemplo, na questão de licitações públicas, capacitar empresas para participar das licitações públicas, abrindo assim o leque de fornecedores para o município, de prestadores de serviço, e também o outro trabalho de educação fiscal, também nas escolas, né, nas universidades, buscando, então, incentivar esses jovens para participar desse movimento social, para ter uma consciência fiscal. Como tem sido a receptividade do movimento aqui na sociedade aqui de Ponta Grossa? O povo está sendo bastante receptivo, está querendo participar, está se inscrevendo, tentando conhecer melhor, ou ainda está um pouquinho desconhecido, assim? Como é que está? Na realidade, a gente ainda tem uma visão, temos que ser sinceros, que a coisa pública, né, não pertence a ninguém. Não pertence a ninguém. Muitas vezes você vê a população entrando, vai no prédio da prefeitura ou no prédio da Receita Federal. O prédio pertence a essa população, pertence a essas pessoas. Falta um pouquinho dessa consciência. Então foi muito bem lembrado, e aí entra a educação fiscal. A educação fiscal, levar para a criança, levar a importância do imposto, a importância da aplicação do imposto, a consciência que nós vivemos numa república, e república significa res publicae, patrimônio do Estado pertence ao povo público, e aí, tendo essa consciência, saber que o administrador público, ele é um administrador de patrimônio alheio, tem por obrigação prestar contas,
não prestar contas por alguma coisa formal que ninguém entende, que aí está respeitando o princípio da publicidade. Por lá no Diário Oficial, nem quem colocou entende, mas sim pela transparência. E aí se fala nesses movimentos de transparência. Ou seja, nós, como administradores públicos, técnicos, estudados no assunto, temos a obrigação de levar a população mais que teve menos oportunidade de acesso à informação numa linguagem que ele possa entender. Então, eu acho que o Observatório Social, claro, nós sabemos que vamos ter essas vicissitudes, esses óbices, mas eu acho que o Observatório Social está para mudar um modelo cultural. Seja um modelo cultural popular, do povo, seja um modelo cultural das instituições. Essa é a ideia do movimento, essa é a ideia do Observatório Social. Hoje, até por não ter essa visão de que o dinheiro público também é meu, né, eu como sociedade, o próprio fornecedor, às vezes, que é aquele que reclama que a administração está pagando muito caro em algo, é o que na próxima licitação está cobrando um preço superior. Quer dizer, ele pensa, bom, eu sei que a administração vai levar um certo tempo para pagar, eu sei que às vezes pode até não pagar, então o meu preço vai ser o dobro, o triplo do que o praticado. Então, por isso que tem que haver essa mudança social, essa mudança cultural de fornecedores e de sociedade. Isso é importante. Aí entraria, inclusive, a questão do feirão dos impostos, né? Nós estamos nos organizando para poder voltar a essa questão do feirão dos impostos. Segundo nos consta, nós temos quase 65 mil pessoas em Ponta Grossa que desconhecem que pagam impostos. Quando você pergunta, você paga imposto? Não, ele acha que não, né? Então a gente precisa voltar, que isso está dentro de nossas metas aqui em Ponta Grossa, fazer o feirão e também desenvolver outras habilidades aí para a população menos favorecida, menos crítica, digamos assim, para que ele realmente saiba o que é que está acontecendo, aonde que ele está comprando, quanto que custa, quanto é que vai para o governo tem obrigação de retornar isso para as nossas comunidades. A gente já volta para falar ainda sobre a educação fiscal, no caso agora das crianças. Voltamos com o programa OAB Cidade, já no terceiro bloco, e agora a gente vai continuar falando da educação fiscal. Então, o Observatório Social, conforme a gente estava conversando, tem também um objetivo não só da fiscalização, né, de observar, de analisar como é que estão os gastos públicos, mas também de fazer um trabalho de conscientização. E vocês, inclusive, disseram que pretendem fazer isso nas escolas. Então, como é que vai ser esse trabalho? Por que a população deve conhecer já desde pequenininho, desde cedo, o que é o imposto, como que né, como é que ele paga o imposto e etc. A Receita Federal já faz isso. Nós temos o projeto Pequeno Cidadão e nós temos na nossa região de atuação, só Ponta Grossa, mais de 92 mil crianças envolvidas nesse projeto. Mas a gente vem brigando e batalhando bastante para que outros movimentos se juntem nisso. A gente tem que levar para a criança não só a informação do imposto, mas da aplicação desse imposto, o que é justiça, a independência ou a não independência dos poderes. Nós falávamos no intervalo, enquanto determinados órgãos que têm que nos controlar, fiscalizar, receberem os seus líderes por indicação direta do Poder Executivo, eu não sei se eles vão ser capazes de ter a imparcialidade que deveria ter em julgamento de questões. Então, a educação fiscal é já uma realidade na nossa região, ela é uma realidade, mas eu acho que a gente tem que se aprofundar. E eu tenho muita esperança, eu posso dizer que acredito muito que com o Observatório Social, qualquer escola, seja ela municipal, seja ela estadual da nossa região, seja ela particular, vai ter essa noção. Vai ter a noção que o pai, quando está comprando leite, está pagando imposto. Quando ele está comprando um sapato, ele está pagando imposto. Porque no Brasil, como imposto de renda, nós tínhamos um secretário da Receita Federal, o Everardo Maciel, ele defendia que todo brasileiro devia pagar um imposto, nem que fosse 1 centavo. Imposto de renda, 1 centavo. Porque no Brasil, como muitos são isentos de imposto de renda, eles acham que não pagam imposto. E pagam muito, estão comprando os produtos, estão pagando. E se tiver essa consciência, olha só como vai gerando. Peraí, eu estou pagando, mas esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Como é que eu vou num
pronto-socorro, como é que eu vou no hospital? Eu sou tratado desse jeito, sou tratado com lixo. Como é que eu não tenho escola para o meu filho? Então, é fundamental, a educação fiscal vem ensinar isso, falar muito dos chamados tributos indiretos, que vêm escondidos no preço, embora nós tenhamos uma Constituição que, desde 1988, obriga a divulgação na venda do produto, o que significa isso para o vendedor e o que significa isso de impostos, qual é o quinhão disso que vai de impostos. Eterma, nós estávamos conversando que aqui na região tem uma boa porcentagem da população que ainda não sabe que paga imposto e etc, né? Segundo pesquisa realizada pela Gazeta do Povo, nós temos aí 22% da população no Paraná que desconhece que paga imposto, justamente pelo que o Saraiva acabou de comentar, né? São pessoas totalmente não preparadas, não são críticas e acabam entendendo que aquilo que ele compra não tem imposto. Muito pelo contrário. Quanto menos for favorecido a classe social, mais tributo eles pagam em relação à classe A, B, por exemplo. Né? Agora, Gino, como é que a Prefeitura aplica esses recursos que todo mês chega, né, para o poder público? Como bem lembrado do Dr. Saraiva, as verbas carimbadas elas vêm, né? Independente de projeto ou força de lei, elas têm que ser repassadas ao município. As demais verbas que, enfim, que o governo pode investir, o governo do Estado, o governo da União pode investir no município, independente de projeto, de vontade política e de vontade social, né? Mas principalmente essa interação política, essa vontade política. Só fazendo uma parte, é interessante que no Brasil a vontade política, ela é a vontade dos políticos. E na realidade, devia ser a vontade do povo traduzida pelos políticos. É muito bem lembrado, porque às vezes, por que da vontade política? Porque às vezes o prefeito, com toda a boa vontade, com um projeto muito bem montado, muito bem estruturado, não consegue a verba de deliberação porque o político A ou B é contrário ao partido do município. Então, isso é errado. Isso que o doutor Saraiva colocou é certíssimo. Quer dizer, a vontade política ela tem que ser a tradução da minha vontade social, né? E nunca a vontade da pessoa que representa, né, que está num cargo público naquele momento. Infelizmente, nós ainda não temos essa cultura, né? Não evoluímos tanto nesse sentido. Mas, independente disso, o município tem em várias áreas investimentos e obras. Nós temos na área de saúde, as conquistas como o CACS, né, que são os centros de atendimento. Temos recentemente o Hospital Regional, né, que traduz aí toda a vontade social do município, da região dos Campos Gerais, em conquistar um hospital que em todas as outras regiões do estado já existiam, né, só Campos Gerais que não tinha. Quer dizer, isso vem também traduzindo o próprio movimento, né, que tem no município. Então nós temos que ter essa cultura de cobrar, de exigir. Né? Na área social nós temos a biblioteca municipal que está em vez de ser construída, o restaurante, né, que é muito bom esse restaurante social, comunitário que vai ter aqui no município, o parque tecnológico, que é uma das grandes conquistas sociais do município, quer dizer, porque envolveu toda a comunidade, né? E isso o Emar pode até relembrar o que aconteceu, porque é uma conquista que evolui, que faz com que o município cresça nesse sentido. O parque nasceu de uma necessidade no meio acadêmico da universidade, tanto a nossa UEPG como a Universidade Federal, e mais as incubadoras que nós temos aqui, e despertou esse interesse, como o Gino acabou de dizer. As demais cidades também possuem, por que nós não podemos possuir? Nós temos aqui todo um campo de habilidade, temos aí o saber elaborado dentro das academias, e por que não é possível colocar em prática? Então nós discutimos, e isso foi uma das conquistas, inclusive, do próprio prefeito, que ouviu a comunidade e acabou comprando essa ideia, fez o projeto e está aprovado aí para os próximos 5 anos. Nós teremos ele todinho concluído, um investimento muito bom, que gerará muito recursos, muito emprego aqui para a nossa cidade. Essa é a prova que a parceria sociedade e poder público dá muito certo, né? Basta terem ideias coerentes e pessoas sérias, né? Movimentos sérios como é o Observatório Social, né? Porque às vezes você até chegam até nós alguns movimentos, mas que você vê que tem cunho partidário, cunho de perseguição, quero mostrar que a administração errou aqui, e esse não é o papel do Observatório Social. Pelo contrário, como eu disse no começo, nós não vemos eles como um órgão fiscalizador da administração pública, mas um parceiro da administração pública.
né, que muitas vezes vai especializar um empresário que hoje não sabe como atuar dentro do município, com uma licitação, ele leva um envelope errado, ele não sabia como fazer uma habilitação. Então o Observatório Social tem essa visão também, né, de fomentar entre os empresários, o que é necessário para participar de uma licitação. Ganha o município, ganha o empresário, ganha toda a comunidade. Agora, recentemente, passou a se tornar obrigatório a publicação na internet dos gastos públicos, né, no caso aqui de Ponta Grossa, da nossa Câmara de Vereadores e também da Prefeitura. Também um ato que vem colaborar aí para o trabalho do Observatório Social. Eu gostaria que tanto os integrantes aqui do Observatório falassem sobre essa questão, como também o senhor Gino, para falar como é que está esse portal da transparência, né, como é que estão a divulgação desses dados. Já é uma prática comum na administração pública, até por exigência legal, né? Nós temos essa obrigatoriedade de publicação de todos os investimentos públicos que são feitos no município. Recentemente houve uma alteração legal, nós temos agora essa publicação trimestral, né? Mas o município de Ponta Grossa ele já faz uma publicação mensal no Diário Oficial e no Diário Eletrônico do município. Nós temos a controladoria do município, que auxilia, né, nos gastos, né, para ver se está sendo feito de forma correta, se está tendo a aplicabilidade em que é previsto na lei. Então, o Observatório Social ele soma, né, nesse controle, vamos pôr entre aspas fiscalização, não chega a ser uma fiscalização, mas nesse controle de gastos públicos, de investimentos públicos. Então, a administração hoje já tem esse portal da transparência. O portal da transparência tem que ser transparente. E aí é importante o papel do Observatório Social, ao escutar isso, se qualquer um entende, e fundamental, participação. Nós temos instrumentos hoje, por exemplo, a população participando da lei de diretrizes orçamentárias, do orçamento, e vão. Né? A população acaba não indo, né? Acaba não participando. Então, o Observatório Social vem nesse sentido, junto com a educação fiscal, demonstrar a importância de... Não adianta você deixar lá tudo transparente, tudo... se não tiver cobrança, se não tiver participação, se não tiver apoio, aplausos a medidas corretas e vaias às medidas que não são corretas. Importante também é que seria despertar na população, né? Porque... Por mais que existam divulgações, boa parte da população não se interessa pela informação. Ou quando recebe, não sabe o que fazer com ela. Então, é importante, seria a conscientização da população para perceber que aquele dinheiro que está lá é o nosso dinheiro, é o dinheiro público que deve ser bem aplicado. E essa prestação de contas é a administração dizendo de que forma ela usou o nosso recurso. Então, a importância de setores de fiscalizarem, conferirem esses valores, mas representando essa sociedade, para que a sociedade também possa discutir, dizer, olha, não deve ser aplicado dessa ou daquela forma. Na sequência, porque essa vontade da população possa interferir na administração pública. Nós vamos para o último intervalo do programa OAB Cidade e já a gente volta com o bloco para continuar falando um pouquinho sobre o trabalho da Prefeitura e do Observatório Social nessa fiscalização, nessa análise das contas. Estamos no último bloco do programa OAB Cidade. Vou começar perguntando para o senhor Gino essa questão de alguns departamentos da Prefeitura que são os que o Observatório Social mais vai atuar, que é a gestão de compras, controle de estoque, administração de frotas, gerenciamento de processos e a produtividade das equipes. Como que vocês lá na Prefeitura trabalham todos esses departamentos para que caminhem da maneira mais correta possível? Setorizando a sua pergunta, né, Pia? É bastante ampla, o que acontece hoje? Em matérias de compras, almoxarifado, por exemplo, o município hoje não trabalha mais com almoxarifado. E essa é uma tendência até natural dos próprios municípios, tendo em vista a utilização de registros de preços. Né? Hoje você tem condições de estocar virtualmente todo o material necessário pelo município através de um registro de preço. Né? Eu faço uma licitação ampla de tudo que eu preciso, mas não necessariamente compro. Né? Eu vou adquirindo a partir do momento que eu preciso. Preciso de
papel Chamex, eu vou lá e solicito daquela empresa que participou da licitação, que ganhou, né, na ata de registro de preço. Então, hoje, com a utilização do registro de preço, a tendência natural é o almoxarifado deixar de existir, né? Pelo menos nos municípios de médio porte. Grande porte, eu acho que não vão conseguir, até mesmo pelo volume, né, de utilização. Com relação a controle de frota, hoje a controladoria do município já tem atuado diretamente nesse sentido. Então, nós temos os gastos efetivos dos veículos do município, né? Nós sabemos quanto cada carro custa para o município, combustível, pneu, né? Manutenção, enfim, todos os gastos necessários ali nós temos como ter esse controle. Com relação à eficiência do serviço público, que daí seria a última pergunta, também está tendo uma mudança cultural, né? Hoje a administração ela investe em capacitação, né? A própria procuradoria do município está atuando muito próximo aos setores onde envolvem tanto sociedade quanto o poder público. Então, fiscalização, né? A atuação do município com relação ao alvará, a fiscalização de empresas, a ISS, isso nós estamos tendo cursos direto com esses fiscais para que haja uma eficiência ainda maior no serviço público. E, diretamente em praça de atendimento que o município tem ali, que é o balcão de entrada do município, também uma capacitação maior, mais eficiente, para que a população consiga, né, sair da prefeitura com aquilo que foi buscar, né? Muitas vezes você chegava lá, pedia alguma coisa que não... Você levar 1 mês, 2 meses e ia chegar, olha, não tem como fazer. Hoje você já tem ou sim ou não de forma direta, né? Mas a ideia principal é que nós tenhamos condições de resolver todos os problemas que cheguem até nós. Deixa eu só fazer uma observação. Eu acho que a maior preocupação de todos nós é a questão dos cargos comissionados, né? É comprovado de que o grande problema que acontece é justamente através dessas pessoas que trabalham ali entre o servidor público realmente concursado, preparado, treinado, e o gestor que foi eleito para aquela finalidade, né? Nós temos aí nesse meio de campo aí o que nós chamamos de cargo comissionado, né? É uma das ações que nós vamos também verificar, vamos observar, tanto na Câmara de Vereadores, que agora está sendo questionado, e também chegaremos até o próprio Executivo, né? Nós entendemos, por exemplo, o grande problema na Assembleia Legislativa foi o cargo comissionado, né? E até tem uma senhora que defende, que é do Sindicato dos Servidores, lá defendendo a sua bandeira, que realmente nós temos servidores exemplares, que é o caso aí, por exemplo, do Saraiva. Saraiva é um servidor público e ele entende, eu sou servidor público, estou aqui para servir a população, né? Isso é bonito, é lindo, e a gente paga, contribui com o salário dele, mesmo do Gino, com o maior prazer. Agora, aqueles comissionados ficam mais por indicação política, né, ou politicagem, e aí deixa muito a desejar tanto na questão da prestação de serviço, como na questão, inclusive, de conduta ética, né? Deveria se fechar cargo de comissão. Primeiro reduzir, porque é um absurdo se comparar os cargos de comissão que tem no Brasil, com os Estados Unidos, com a França, né? A gente vê com outros países. E deixar o cargo de comissão para servidor de carreira. Para servidor de carreira. Eu dou um exemplo à Receita Federal. Eu sou auditor fiscal de carreira. O cargo de delegado é um cargo de comissão, um cargo de gestão. Né? Você faz as mudanças, faz a alteração, mas vai colocar outro de carreira lá. Talvez com uma filosofia diferente, mais dinâmico, mais eficiente, mas sério. É fundamental também, só para complementar, cargo de comissão e também uma corregedoria forte. Há pouco tempo a gente estava comentando como é que a Receita Federal ela saiu do patamar de antigamente falar, isso aqui é fiscal, isso aqui dá um jeitinho para ser um órgão sério, uma instituição hoje respeitada, uma das instituições mais respeitadas no Brasil. A gente tem a corregedoria exemplar, fortíssima, muito independente, totalmente independente. Eu acho que isso é importante em todas as áreas, em todos os setores. Então, cargo comissão reduzir, cargo comissão ser ocupado apenas por gente da carreira, porque está lá, o político passa, o funcionário da carreira está lá, ele é apaixonado pelo que faz, ele zela, e o que não for apaixonado, o que não honrar, a corregedoria cortar. E até nessa linha, porque o funcionário, antes de funcionar, ele é contribuinte. Né? Então, a partir do momento que eu sei de onde vem o meu salário, quer dizer, eu contribuo com o meu salário, né, eu trabalho com mais eficiência. Essa linha, e até mesmo para você ter uma linha de trabalho contínuo. Quer dizer, eu tenho funcionários efetivos que vão trabalhar sempre na mesma linha. E o cargo comissionado, às vezes, chega, não, peraí, agora quem manda sou eu, minha linha vai ser essa.
puxa, mas quebra toda a sequência que nós estamos fazendo aqui. A gente sempre acaba voltando à questão da conscientização, Exatamente. Não tem jeito, né? Acaba formando um círculo e vai chegando sempre no mesmo ponto. Exatamente. Às vezes o funcionário em comissão é aquela descontinuidade. Né? Então ele chega com uma ideia nova e às vezes não é para servir a população, mas para servir a administração que provisoriamente está naquele momento. E isso às vezes alguma política que já vem sendo desenvolvida ao longo dos anos acaba sendo interrompida para servir o administrador que está lá provisoriamente, em detrimento da população, em detrimento, às vezes, de um projeto, de um planejamento de interesse da comunidade que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. É o que o Dr. Saraiva colocou. É a vontade política, é a vontade do político se sobrepondo à vontade política. Agora, a questão que não quer calar, como melhorar os gastos públicos? Né? Como melhorar, fazer mais eficiente, né, esses gastos públicos para a população? Existe alguma maneira, uma receita? Olha, eu abordo uma receita que chama-se gestão pública, né, de fato e de direito. Qualquer órgão público tem que ser gestionado como uma empresa comum. Né? Então, se na empresa X você não pratica isso, por que no órgão público você tem que praticar? Né? Muito pelo contrário, você tem que aplicar indicadores, tem que estar acompanhando, tem que estar treinando e deixar a questão política para o político. Ser independente a questão da gestão pública, né? A questão do dia a dia de uma prefeitura, ela tem que ser totalmente independente do viés político, politiqueiro ou partidário, né? Senão acaba atrapalhando. E temos alguns sucessos aqui no país, né? Minas Gerais é um sucesso, nós temos um grupo trabalhando no Rio de Janeiro, por exemplo, poder resolver aquela questão da segurança pública, que tem grandes empresários fazendo parte de conselhos e aplicando indicadores como se fosse uma empresa. Isso eu imagino que a gente consiga em breve realizar aqui em Ponta Grossa. Agora, a gente falou bastante na questão da população, que a população tem que participar dos movimentos, né, que a população tem que começar a se conscientizar e cobrar, né, uma eficiência maior. Então, como é que a população pode participar ou pode ficar sabendo do trabalho do Observatório Social? De que maneira tudo isso vai ser divulgado? Né? Onde se pode obter informações? Gostaria que vocês falassem um pouco dessa parte, né? Da participação da população e também desse relatório, né, dos dados obtidos. Nós faremos divulgação através de alguns dados, a hora que nós começarmos a atuar na conclusão de cada semestre, iremos publicar todas essas informações nos meios necessários. E as nossas ações, nem toda ela nós podemos divulgar, por enquanto, porque ainda corre em segredo, digamos assim, porque você não tem muita certeza do que está acontecendo, senão passa a ser especulação. Então, a hora que a gente tiver isso concluído, daí nós vamos realmente fazer essa publicação, digamos assim, que são os relatórios semestral que o Observatório faz. E a participação da população, existe algum pré-requisito, vamos dizer assim, para a pessoa poder participar? Na realidade, nós somos a população. Os movimentos organizados, né, falam pela população. O que nós pretendemos é crescer enquanto movimento, com a participação de mais pessoas, está aberto a isso, pessoas que venham somar ao movimento Campos Gerais, de igual para igual, ao Observatório Social, aos movimentos eleitorais. Nós estamos fazendo o papel de população organizada. Queremos o quê? Que essa população seja cada vez mais a efetiva, a real. E esse trabalho vai, dependendo desses programas, da imprensa, de trabalho de educação fiscal, de conscientização, a população de movimentos quer ser igual à população real. Bom, agradeço a participação de todos vocês aqui pelas explicações, né, mostrar um pouquinho como é que funciona tanto a Prefeitura quanto o Observatório Social que vão agir nessa parceria. Agradeço a sua participação, você ter ficado assistindo até agora o nosso programa e lembrando, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, o programa OAB Cidade. Muito obrigada, uma boa noite para você. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल चल
रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो